Olá, meus amores! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este bombom duplo decorado agora para Páscoa. Ele está representando a ressurreição de Cristo e eu coloquei aqui alguns detalhes para deixar bem delicado e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá para o passo a passo. Para começar, eu preparei aqui as minhas duas bases, os meus dois bombons. Usei as formas da BWB e vou colar aqui uma sobre a outra. Se você quiser colar com chocolate, você também pode colar. Eu aqui vou fazer uma massinha com a pasta americana, umedeci aqui um pouquinho no CMC e ela vai ficar assim, uma massinha bem elástica. E eu vou colocar aqui, ó, nesta parte de cima, passar um pouquinho mais de colinha de CMC e vou colocar a menor aqui em cima, ó. Dou uma pressionadinha para fixar uma na outra. Colei as duas, vou preparar agora a base e vou colocar aqui. Eu preparei uma base na cor verde, um verde bem clarinho, texturizei com um rolinho de linho lá da nossa lojinha e vou colar aqui, ó. Passo colinha de CMC e pego o meu bombom duplo e coloco ali, centralizo, vejo qual parte vai ficar na frente. Vou dar uma pressionadinha bem leve para fixar na pasta americana e vai ficar assim, ó. Esta é a minha base. O bombom duplo coladinho aqui. Agora eu vou fazer aqui a parte de cima. Então eu vou abrir a minha pasta verde, a mesma pasta que eu usei para fazer a parte de baixo aqui da minha base. Vou texturizar com um rolinho de linho. E vou cortar um círculo aqui, ó, com este cortador. Este é um kit de cortador da Blue Star. Vou pegar aqui, cortar um círculo, retiro o excesso de massa. E aí vou pegar e já posso colar aqui em cima da minha base, ó. Vou pegar aqui, passo colinha de CMC aqui em cima. E aí já posso colar aqui a minha base, ó. Esse tamanho dá certinho aqui em cima no topinho, ó. Acerta direitinho as laterais, tá pronta a base. Vou colocar aqui. E aí eu vou preparar a cruz. A cruz eu indico que vocês façam pelo menos uns 3, 4 dias antes, porque é melhor que ela fique durinha, para não vir a quebrar. Abri aqui a minha pasta marrom, vou texturizar com essa placa de textura de madeira. Aperto aqui, ó, pressiono um pouquinho em cima da minha pasta. Ficou marcadinho, olha só. E aí eu vou retirar aqui os excessos da lateral, da parte de baixo. Se você quiser, para fazer a cruz, imprimir um molde de papel e colocar aqui em cima e ir cortando pelo molde de papel, você também pode. Aqui eu vou fazer no olho mesmo, porque não é muito difícil. Ou se você quiser, você tiver um cortador de cruz, você também pode usar. Eu vou cortar aqui, ó, uma parte aqui no centro, para fazer a parte de baixo e do outro lado também. Corto com cuidado para não tirar a marcação que a gente fez. Vou vir aqui do lado. Você vai fazer como se fosse um símbolo de mais. O sinal de mais, né? Venho aqui, ó, corto o outro lado. Retiro o excesso da pasta. Agora corto na parte de cima. Essa minha pasta marrom tá com CMC, eu coloquei até um pouquinho a mais para ela fixar bem, porque eu não tinha esses dias para esperar. Então eu coloquei bastante CMC aqui para que ela viesse endurecer e não ficar muito mole na hora que eu colocasse ela em cima do bombom. Mas se você tiver antecedência, conseguir fazer com antecedência, pode fazer a cruz antes, pode fazer até com uma semana, 15 dias de antecedência, deixar ela secando direitinho. E aí depois é só você aplicar aqui em cima do doce. Vou cortar aqui a parte de cima, ó, que essa parte de cima é menor. Dou uma acertadinha com a esteca, ó, porque às vezes quando a gente vai puxando
vai ficando irregular. Vou tirar um pouquinho mais aqui embaixo e vou colocar aqui um espaguete. Esse espaguete é muito importante você colocar, porque senão a sua cruz não vai fixar aqui no seu bombom. Vou passar aqui um pouquinho de colinha de CMC no espaguete, é bem pouquinho mesmo, ó, só para dar uma umedecida. E aí eu vou colocar aqui, ó, com bastante cuidado. A pasta não pode estar muito fina, senão você não vai conseguir colocar o espaguete. Coloca aqui. Se você for abrir com a medida certa, você pode usar a medida certa verde para fazer a cruz. Vou colocar quase até chegar na parte de cima, ó. Depois eu vou vir com um pó, um corante em pó, marrom. Se você quiser fazer com em gel também pode, mas você tem que lembrar que tem que deixar de secar depois. Dilui no álcool de cereais, pinta e depois deixa secar. Eu aqui só vou dar uma esfumaçada, ó, na minha cruz com o corante. Então eu tô usando em pó mesmo, que eu acho mais prático. Esfumaça tudo, todas as partes, e a lateral e a parte de trás também, dá umas esfumaçadas na parte de trás. E aí fica assim, ó. Aí eu vou deixar secar essa minha cruz aqui, enquanto eu faço as outras partes do bombom. Vou colocar ela aqui do lado, para que ela venha secar um pouquinho antes de eu colocar, porque a minha massa tá bem fresquinha. Então, se eu colocar agora, pode vir a quebrar essa parte lateral da cruz. Enquanto isso, eu vou fazer aqui o acabamento da parte de cima, aqui do meio, né? Do menor, aqui do bombom menor. Vou abrir aqui a pasta verde, a mesma pasta que eu usei para fazer as bases. E vou cortar aqui uma fitinha, ó. Eu tô usando um cortador de fitas, mas se você não tiver, você pode cortar com um cortador de pizza ou com a sua faquinha mesmo. Tiro aqui o excesso da frente e tiro aqui o excesso de baixo. Eu gosto de tirar sempre o primeiro, ó. Retiro essa rebarba que ficou e aí eu começo a pegar aqui as tirinhas. Se você for fazer vários desses, você já pode ir colando vários, fazer várias tirinhas e ir colando em todos de uma vez só. Cola em um, depois em outro, e aí vai colando na produção. Vou passar aqui colinha de CMC na volta, onde eu vou colar essa fitinha. Passo em toda a volta, ó. E aí eu vou colar aqui para fazer o acabamento aqui, ó. Venho colando. Corto aqui na parte de trás o excesso e depois emendo aqui, ó, cortando o outro excesso. Acerto aqui atrás com a estequinha ou com as mãos. E aí eu vou fazer o acabamento da parte de baixo. Para isso eu vou usar esse molde de silicone. Ele é um cordão de rosas. Ele é lá da nossa lojinha também. O link da lojinha vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem cupom para vocês agora nessa época de Páscoa, então aproveita bastante. O link da loja vai estar aqui embaixo e o código do cupom também. Vou colocar aqui, ó, a minha pasta. Eu tô usando uma pasta cor-de-rosa e estou colocando aqui dentro do molde, ó. Tô colocando aqui, aí eu venho com a minha estequinha e vou tirando, ó, o excesso. Cuidado para não tirar muito nessa parte. Vem tirando aqui com cuidado, ó, acertando, se puxar um pouquinho. E vai retirando até o final do molde. Depois que tirar todo esse excesso, eu vou dar uma leve acertadinha aqui, ó, para marcar bem lá embaixo. Retira as rebarbas, se ficou alguma, preenche o molde, vou virar e desenformar. Ajudo o primeiro aqui a sair, e aí com a ajuda da minha esteca modeladora ou qualquer estequinha que você tiver em casa, você vai tirando os que ficarem dentro do molde, ó. Ele vai soltando bem fácil. Ó. Aqui vou tirar o último. Prontinho. Retirei aqui todo o cordão. Olha só, esse cordão é lindo, eu uso muito aqui. E aí eu vou passar a colinha de CMC
aqui nessa parte de baixo, onde eu vou colar o cordão. Passa em toda a volta também, igual a gente fez na parte de cima. Passa em tudo e aí com cuidado eu vou colocar aqui o cordão. Eu vou começar pela parte de trás, venho aqui, colo uma rosinha. Este cordão dá certinho no tamanho da forminha de pão de mel da BWB com a forma média, tá, gente? O código tá aqui pra vocês. Ela dá certinho, ela vai encaixar certinho aqui até o finalzinho, ó. Não vai sobrar nenhuma rosinha, ó. Encaixa certinho aqui. Cuidado para não amassar as rosinhas. E aí depois eu vou fazer um furinho aqui para me auxiliar aonde eu vou colocar a minha cruz, ó. Porque como o espaguete pode quebrar, é melhor você fazer esse furinho antes. Passa com a linha de CMC e depois eu venho com a cruz. Já tá um pouquinho mais seca, ó. Vou tirar aqui um pouquinho do espaguete. E aí coloca a cruz aqui com cuidado onde eu fiz o furinho. Pressiona um pouquinho para colar pasta com pasta e a cruz vai ficar assim. Feita a cruz direitinho, ó. Vou fazer agora o tecido, o manto, para colocar aqui sobre a cruz. Então eu vou abrir aqui a minha pasta branca, abre bem fininha, o mais fininha que você puder, porque aqui eu quero que imite um tecido. Vou cortar aqui com a minha estequinha, retiro as rebarbas, ó, tá bem fininha mesmo, tá vendo? Parece um papel. E vou cortar aqui, ó, uma faixa. Depois eu vou cortar aqui mais ou menos o tamanho que eu acho que vai dar. Vou pegar essa faixinha com cuidado, vou dobrar aqui no meio um pouquinho, ó, não muito, só para dar um volume. Já posiciono aqui no lugar e vejo se preciso cortar um pouquinho mais. Vou tirar um pouquinho mais aqui a ponta, ó, dos dois lados. E aí já posso colocar aqui, colar o tecido sobre a cruz. O manto aqui em cima da cruz, ó. Coloca certinho aqui. E aí eu vou fazer o acabamento agora de onde eu coloquei a cruz. Vou pegar aqui uma pasta verde, um verde mais escuro do que eu usei na base e vou fazer umas graminhas. Vou usar esse ejetor, eu já ensinei aqui no canal algumas vezes como fazer essa graminha. Pego esse ejetor e vou fazendo várias margaridinhas aqui, ó. Fiz algumas, vou passar com a linha de CMC aqui no pé da cruz, ó. Atrás também. E aí eu vou pegar essa florzinha que eu fiz aqui, dobro ela no meio, ó, e aí faço uma graminha e coloco aqui na parte de baixo para dar um acabamento de graminha aqui. Acerta com a estequinha para ficar bem certinho e faço a mesma coisa com os outros, ó. Dobro e coloco aqui do lado. Acerta aqui as pontinhas para não ficar muito para cima. Fica certinho aqui. E aí eu vou colocar uma na parte de trás também. Vou vir aqui, dobrar e colar aqui atrás, ó. Do mesmo jeito que eu colei as da frente. Venho aqui e colo aqui atrás. Aí eu vou fazer aqui uma florzinha com ejetor também de margaridas, só que estou usando na cor rosa e também vou fazer um na cor amarela. Vou colocar aqui do ladinho da cruz as duas florzinhas para dar um charme. E para finalizar eu vou fazer uma borboletinha para colocar aqui. Estou usando aqui a cor lilás, um molde de silicone lá da nossa lojinha. Coloco aqui a pasta nesta borboletinha menor. Coloco em toda a cavidade do molde. Preenche tudo, essa borboletinha é muito fofinha, eu uso muito ela. Pressiono um pouquinho e depois desenformo. Se você tiver com a pasta igual a minha, bem fresquinha, você também pode fazer essas borboletinhas antes, as florzinhas antes também, e deixar isso tudo prontinho e depois ir só colando.
Vou passar a colinha de CMC aqui, aí você vai posicionar onde você acha que vai ficar bonitinho. Eu vou colocar aqui sobre a fitinha, ó, que eu colei. Coloco aqui, com a minha estequinha venho e acerto, pressiono um pouquinho no corpinho da borboleta aqui. E aí tá prontinho o meu bombom duplo aqui, olha só. Eu achei que ficou super bonito. Eu queria representar um pouco também o significado da Páscoa aqui para vocês. E eu gostei muito do resultado, adorei os detalhes, achei que ficou super delicado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, se inscreva no canal se você é novo por aqui. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!